Fala galera vascaína, passo aqui mais um dia no nosso canal para estar trazendo notícias sobre o nosso Vasco da Gama. Nosso Vasco que veio de uma vitória belíssima contra a equipe do São Paulo, que é uma grande equipe, é uma equipe qualificada. O Vasco fez uma partida muito boa contra a equipe do São Paulo e hoje eu venho estar trazendo notícias sobre o nosso Vasco da Gama, notícias sobre treinador, se o Rafael Paiva continua como técnico do Vasco ou se o Vasco vai contratar outro treinador para vir preencher essa lacuna no Vasco da Gama. Antes de eu estar trazendo aqui notícia sobre contratações, notícias sobre o nosso Vasco da Gama, eu venho te fazer um pedido que você venha nos ajudar aqui no meu trabalho, que você venha curtir esse vídeo, que você venha compartilhar esse vídeo com alguém e que você também venha se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para sempre quando tiver notícia aqui no nosso canal, vai estar chegando a notificação no seu celular, no seu tablet, no seu computador, seja lá aonde for, tá bom? Venho pedir você para estar me ajudando aqui no meu canal, no nosso canal do Vasco da Gama, para a gente estar crescendo aqui o nosso canal e você está ajudando no meu trabalho. E desde já eu quero te agradecer porque você tem me ajudado aqui no meu canal, você tem curtido, tem compartilhado, tem se inscrito no nosso canal e graças a Deus, em primeiro lugar, o nosso canal ele está crescendo. Então, sem demora aqui, para não estender muito o nosso vídeo, eu venho estar trazendo hoje algumas notícias sobre treinador, se o Rafael Paiva continua ou se o Vasco vai atrás de outro treinador, né? A gente está vendo o treinador do Fluminense, o Fernando Diniz, ele está praticamente em crise lá no Fluminense. Os torcedores do Fluminense têm feito manifestações, têm ido no CT do Fluminense, fica próximo ali o CT do Vasco, e dois jogadores do Vasco da Gama teve o seu carro amassado porque torcedores do Fluminense confundiu, né, e pensou que esses dois atletas do Vasco que teve o seu carro amassado, eles pensaram que era atleta do Fluminense, mas era atleta do Vasco. O Fernando Diniz está muito pressionado no Fluminense e acredito que ainda essa semana o Fernando Diniz deve ser demitido do Fluminense e é mais um treinador que vai ficar livre no mercado aí brasileiro, né, no mercado da bola, e é um treinador que eu não quero que o Vasco contrate, é um treinador que eu não gosto muito do jeito que o Fernando Diniz ele dita o seu time, né? Acredito que o Fernando Diniz não é uma boa opção para o Vasco fazer essa contratação. Tem o Cuca também que tá para também rescindir contrato com o Atlético Paranaense e tem uma proposta na mesa do Cruzeiro. O Cuca que vai ficar livre do mercado, é um bom treinador, fez até, né, um bom trabalho no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vem tomando gol nos últimos minutos da partida, mas o Cuca ele fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, mas tem uma proposta do Cruzeiro para o Cuca e o Cuca não deve ficar no Atlético Paranaense, deve sair do Atlético Paranaense e deve fechar com o Cruzeiro. Mas saindo do Atlético Paranaense é mais um treinador que vai ficar também livre no mercado, né? E o Vasco ele está no mercado, né, à procura de um treinador para poder preencher essa lacuna no Vasco, que está com o Rafael Paiva, né? O Rafael Paiva ele tem feito um bom trabalho quando o Vasco da Gama precisa dele como treinador ali no time profissional, né? E acredito que o Rafael Paiva não dá continuidade no trabalho. Acredito que o Rafael Paiva ele volta para o sub-20 e acredito que o Vasco ele traz o Ramon Dias juntamente com o Emiliano Dias, porque são dois treinadores que conhecem o Vasco da Gama já, né? Teve um ano aí na frente do Vasco,
o Ramon Dias, junto com o seu técnico interino, que é o Emiliano Dias, e acredito que o Vasco, ele, se o Ramon quiser, né, que o Vasco não vai fazer uma proposta, o Pedrinho não vai fazer uma proposta igual a 777 ela deu, né, pro Ramon Dias, que Ramon Dias ganhava, acho que mais de R$ 1 milhão de reais comandando o Vasco da Gama, mas hoje, se o Ramon for voltar, Ramon que está com esse papel todo pronto para colocar o Vasco na justiça, mas não colocou. O nome dele está escrito também como treinador do Vasco da Gama. O Ramon ele saiu do Vasco, mas saiu de boca, né? Ele ainda tem o seu nome escrito, e acredito que o mais viável para o Vasco é a volta do Ramon, dar uma oportunidade para o Ramon, até porque o Ramon no passado, se a gente analisar esse time do Vasco da Gama sem o Ramon, né, que teve agora com o Álvaro Pacheco, e a gente analisar o Vasco do Ramon Dias do ano passado, pelo menos tinha um Vasco com muita vontade, com muita determinação dentro de campo, e acredito que deve ser o Ramon mesmo que deve voltar, e eu tô na torcida para que o Ramon volte. O Ramon é um treinador muito copeiro, é um treinador que ajudou o Vasco ano passado, é um treinador muito inteligente, é um treinador muito experiente, com passagem no futebol árabe, né? Treinou o Al Hilal, e que foi vice-campeão mundial, eliminando o Flamengo, e acredito que a opção certa, na minha opinião, é a volta do Ramon Dias, isso se ele quiser diminuir o seu salário, né, para ser treinador do Vasco da Gama. O Vasco fez uma excelente partida contra o São Paulo, jogou muita bola. Eu venho destacar aqui mais uma vez a partida do Adson, a partida do Hugo Moura, a partida do Matheus Cocão, Matheus Carvalho, a partida do João Vitor. E tem um só problema, a volta do Ramon para o Vasco, porque o Ramon Dias ele não costuma usar a base do Vasco, ele costuma usar mais jogadores considerados jogadores estrangeiros, né, que tem no elenco do Vasco. Porque se a gente parar para analisar, o Ramon Dias ele não utilizou. Você vê o Estrela, né, que o Rafael Paiva puxa o Estrela, coloca o Estrela como titular contra o São Paulo, e o Estrela se destaca, né, como, para mim, na minha opinião, o melhor jogador, ou um dos melhores, top 3 ali, melhor jogador dessa partida. Ele também no segundo tempo coloca o JP e coloca também o Leandrinho. Você vê que são jogadores que o Rafael Paiva conhece, né? O Paiva conhece, treina com eles, tá com eles, né, praticamente toda semana, e o Ramon nunca usou esses jogadores que eu acabei de citar. E acredito que se o Ramon voltar para o Vasco da Gama, eu acredito que o Pedrinho ele deve ter uma conversa com o Ramon para dar oportunidade à nossa base, porque a nossa base não é qualquer base, a nossa base não é uma base comum, né? Mas a nossa base é uma base diferenciada, é uma base muito boa, com grandes jogadores de qualidade, que acredito que tem vaga nesse time titular. Leandrinho, lateral esquerdo, muito bom jogador, né? O JP, que entrou no segundo tempo, muito bom jogador. O Estrela também é um jogador que tem que manter o Estrela nesse elenco do Vasco no profissional, que eu acredito que esse jogador ele tem potencial, esses três têm potencial para ajudar o Vasco nesse ano todo até dezembro, né? Os três jogadores, o JP, Leandrinho, Estrela, os três têm 19 anos de idade, três jogadores muito novos e jogadores que não sentiram a pressão, que esse jogo do Vasco contra o São Paulo era um jogo de muita pressão, um jogo muito complicado para o Vasco. Se o Vasco perde aquele jogo, com certeza teria manifestação do lado de fora, que teve torcedor do Vasco que comprou ingresso, mas não entrou para assistir o jogo do Vasco dentro de São Januário, né? E os moleques entraram dentro de campo e mostraram que estão prontos para poder ajudar o Vasco nessa temporada,
né? Pronto que eu falo não é pronto para ser titular, não. O Vasco tem que ir no mercado, o Vasco tem que trazer peças para ser titular, né? 3 jogadores que eu sempre cito aqui que tem vaga para ser titular do Vasco, titulares absolutos são Felipe Coutinho, que é titular absoluto em qualquer time do Brasil, qualquer clube do Brasil. Felipe Coutinho, Souza hoje, com os volantes que o Vasco tem à disposição no elenco, se Souza vir para o Vasco mesmo, de fato, como está muito próximo, Souza será titular absoluto. E o outro jogador é o Alex Teixeira, que eu acredito que o Alex Teixeira jogando no Vasco, com essa qualidade que vai ter no meio de campo com Souza, Felipe Coutinho, Dimitri Payet, eu acredito que dava para dar uma oportunidade para o Alex Teixeira de novo, trazer, repatriar o Alex Teixeira de novo para jogar junto com o Veguete lá na frente. Quando for jogar no 4-4-2, jogar com o Veguete e Alex Teixeira. E quando jogar no 4-3-3, daria para abrir o Alex Teixeira pela esquerda ou colocar o Alex Teixeira aberto pela direita, né? Acredito que o Alex Teixeira seria uma peça muito importante, né, para o Vasco da Gama, porque é um jogador que é vascaíno de verdade, é um jogador que quando veio ano passado foi um jogador que não estava preocupado com o salário, não estava preocupado com o valor, que veio de fato para ajudar o Vasco. Ano passado não, que ele jogou, né, chegou a jogar a segunda divisão. Quando ele veio para o Vasco, melhor dizendo, ele veio para ajudar, não mediu esforço, ajudou, só que o time é horrível. O time que o Vasco tinha era horrível e a gente sabe que uma andorinha só não faz verão. Eu acredito que o Alex Teixeira é um jogador tecnicamente muito bom, é um jogador que hoje está na faixa etária já dos 30 anos, é um jogador que não tem muita velocidade para poder jogar todos os jogos, mas eu acredito que é um jogador que sabe fazer gol, tem um bom passe, tem habilidade, não tem aquela velocidade toda, mas sabe também, sabe correr, é um jogador que tem força de vontade, e acredito e torço muito para o Alex Teixeira voltar para o Vasco da Gama para jogar ali juntamente com os cria, com o Felipe Coutinho, com o Souza, e juntamente aí mesclar com essa rapaziada da base aí. Acredito que o Vasco ele pode montar um elenco sólido para fazer um campeonato brasileiro sem risco de cair para a segunda divisão e nem brigar para a segunda divisão. É o que eu sempre costumo dizer, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro são muito importantes para que no segundo turno o Vasco não fique igual um doido, em busca de pontos, igual um doido, ali brigando para não cair, como aconteceu ano passado e tem acontecido nos últimos anos, o Vasco sempre brigando para não cair. Acredito que o Vasco ele traz esses 3 jogadores, mas não só esses 3, porque o Vasco precisa reforçar a zaga. Até que a zaga jogou bem contra o São Paulo, o Maicon jogou muito bem ali, se entenderam ele e o João Vitor, mesmo o João Vitor não jogando na zaga pelo lado direito, né, que a posição correta do João Vitor não é zagueiro pela parte esquerda, né? Quem joga ali pela esquerda é o Léo Pelé, mas para mim Léo Pelé tem saído do Vasco muito fraco, não tem sangue de vascaíno, né? Para mim pode até sair. O João Vitor jogou pela zaga pelo lado esquerdo e rendeu mais do que o Léo Pelé, que é zagueiro pela esquerda, porque João Vitor tem garra, tem mais vontade, tem mais velocidade, é um jogador que combate, que luta, que briga. Aí acredito que o Léo ele perdeu a vaga. Para mim perdeu a vaga. Para mim tem que permanecer o João Vitor na zaga pelo lado esquerdo, ou então o Vasco contratar um zagueiro pelo lado esquerdo e jogar o João Vitor para o lado direito, porque o Maicon também é muito fraco para jogar com essa camisa aqui, porque essa camisa aqui é muito pesada. Essa camisa aqui, a gente, torcedor do Vasco da Gama, a gente sempre vai querer que o jogador entra e doe e deixa tudo dentro de campo, porque isso aqui não é modinha, isso aqui é Vasco da Gama, isso aqui é camisa muito pesada, isso aqui é a camisa de um clube que é tricampeão continental, né, tetracampeão brasileiro, campeão da Libertadores. Isso aqui não é qualquer clube,
Isso aqui é um clube que esses jogadores incompetentes que tá no Vasco da Gama, como o Léo, como o Maico, como o Serginho e Puma Rodrigues, esses camaradas que tá no Vasco, esse clube aqui, eles não têm total, como é que eu posso explicar aqui? Eles não têm total cabeça para poder entender o que é isso aqui. Eles não têm noção, melhor dizendo, o tamanho que é esse clube aqui. E eles não têm noção, né, aonde Deus colocou eles. Né? Deus colocou eles para eles jogar no clube que tem a torcida mais fanática do mundo. A torcida mais fanática do mundo. Né? Porque a torcida do Vasco, na minha opinião, é a torcida mais apaixonada do mundo, é a torcida que não abandona o time, é uma torcida que canta o jogo todo, é a torcida que ganha jogo, que empurra o time, né? E Deus colocou eles lá no clube do Vasco e eles não estão dando importância em jogar no Vasco da Gama, eles não estão nem aí para isso, eles não estão nem preocupados com isso. E na minha opinião, esses jogadores que eu acabei de citar têm que sair. Léo Pelé, Maico, Serginho e Puma Rodrigues. Não tem sangue de vascaíno, não tem garra, não tem vontade, para poder jogar aqui, botar esse escudo no peito aqui e entrar dentro de campo e provar, né? Provar pro torcedor vascaíno que eles têm condição de continuar no Vasco da Gama. No mínimo tem que ter vontade. E uma coisa que eles não têm é vontade. Tudo sem sangue. Não dá para jogar no Vasco da Gama. Então essa, rapaziada, é a notícia que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje, é que o Vasco ele não vai continuar com Rafael Paiva no comando e tem alguns nomes aí que o Vasco pode trazer para poder ser o treinador do Vasco da Gama. E o nome mais perto e o nome mais falado nos bastidores do Vasco da Gama é a volta do Ramon Dias, que é um treinador que eu, né, e acredito que a maioria do torcedor vascaíno também queira que o Ramon Dias volta, porque o Ramon Dias, além de entender muito de bola, ele deu esse mole aí agora de ter saído, mas time horroroso, um monte de cabeça de bagre. Acredito que qualquer treinador ele também ia ficar chateado, e ele errou ali, né? Agiu por impulso e saiu ele, o filho dele, mas acredito que o ser humano erra, tem que dar uma oportunidade novamente para que o Ramon Dias volta e faça um bom trabalho com um bom elenco, né? Porque uma coisa é Ramon Dias jogar com esse time fraco do Vasco e outra coisa é Ramon Dias voltar para o Vasco tendo outras peças, como o Souza, como o Felipe Coutinho, como o Alex Teixeira, e vindo mais jogadores para poder ajudar o nosso clube, né? O nome mais falado é o Ramon Dias, mas para que o Ramon Dias volte para o Vasco, como eu falei aqui, e vou frisar aqui de novo, para que o Ramon Dias volte para o Vasco, ele vai ter que querer, né? Principalmente mexer no bolso dele, principalmente reduzir o salário dele. Se ele quiser voltar para o Vasco da Gama, ele vai ter que reduzir o salário, né? Porque o valor que ele ganhava quando a 777 era responsável do Vasco era um valor absurdo, que hoje o Vasco não tem condição de dar mais de R$1 milhão para que o Ramon seja treinador do Vasco da Gama. Queremos que o Ramon volte. Eu, né, tô falando de mim, eu quero que o Ramon volte, né, e seja treinador do Vasco da Gama. Mas se ele não quiser abaixar o salário dele, o Vasco deve ir no mercado para trazer outro treinador, né, bom, experiente, para poder ser treinador do Vasco da Gama. Tem o Filipão, tem o Cuca, como eu falei, tem o Fernando Diniz, que agora deve sair, que eu não quero, e tenho certeza que o Pedrinho também não quer, Felipe, a rapaziada lá não quer, pelo amor de Deus, o Diniz no Vasco da Gama. Valeu, rapaziada, desde já. Eu quero te agradecer, né, porque você ficou até o final aqui do nosso vídeo, né, e venho pedir que Deus venha te abençoar e venho te agradecer mais uma vez porque você tem se inscrito no canal, você tem compartilhado, você tem
ativado as notificações e você tem estado comigo aqui todos os dias aqui no nosso canal. Valeu, rapaziada, desde já eu quero te agradecer. Tamo junto, aqui é Vascão. Valeu, muito obrigado aí, tamo junto aí, um forte abraço. Todos os dias tem vídeo do nosso Vasco da Gama aqui no nosso canal. Tamo junto.